uma coisa que eu bato muito na tecla é que eu queria ser mais saudável. E não só na alimentação, como todos pensam, né? Você fala que você quer ser saudável, a pessoa logo vem pensar na dieta. Mas sim, também é dieta. Eu melhorei muito a minha alimentação, meus hábitos, assim, o horário que eu comia. Tipo, pra vocês terem uma ideia, eu comia uma macarronada às 4 da manhã, assim, brincando, assim. Tipo, era um hábito que eu tinha. Era comer ali, 3 da manhã, tá comendo um macarrão ali óleo, tá ligado? Tipo, uma coisa super pesada. E eu tinha esses hábitos, assim. Mas eu digo pra vocês que não foi só na alimentação saudável que eu mirei quando eu disse que eu queria ser saudável, mas eu falo em hábitos mesmo, porque nós temos vários hábitos destrutivos, assim, que são autodestrutivos, e a gente tem que mudar, porque senão a gente acaba realmente se destruindo, acaba se machucando, e não era isso que eu queria. Então eu mudei minha alimentação, eu tô numa luta muito grande, e tô vencendo essa luta em questão do sono. Então hoje eu posso dizer pra vocês que eu tenho dormido muito bem, tenho conseguido criar hábitos que me ajudam a dormir no horário legal, acordar muito mais disposto e sem ajuda de qualquer tipo de remédio. Eu tive muito esse embate. Pra alcançar o nível que eu tô hoje, eu até experimentei, sim. Eu tenho uma ojeriza muito grande por remédios pra dormir e por remédios de cabeça no geral, mas principalmente pra dormir, porque eu já vi o quão destrutivos eles podem ser. Na minha família já teve um caso que foi terrível, eu sofri muito, e não só isso, a pessoa em questão também sofreu demais, sofreu muito mais que qualquer outro, e machucou muitas pessoas no processo, e eu vi o quão longe pode chegar um remédio para dormir, assim, o quão destrutivo ele pode ser, e ele me fez ver coisas que eu não sei nem se só os efeitos deles se explicam. Tem coisas que eu não consigo não acreditar que foram sobrenaturais. São coisas muito pesadas. São coisas muito horríveis. E tudo isso me fez criar um ódio. Eu sei, eu não tenho ódio a muitas coisas, mas a isso eu criei. Assim, uma ojeriza, um nojo, talvez seja a melhor palavra. Mas a única coisa que eu realmente posso falar pra vocês que eu odeio são esses remédios pra dormir, coisas ligadas a ele. Eu acabei escolhendo tomar um remédio pra dormir por algum tempo, assim, só pra ver os benefícios que eu ia ter. Só pra ficar cravado na minha cabeça de que era a coisa certa a se fazer, é criar um hábito. E era uma base pra muita coisa positiva. Então, por um mês, mais ou menos, eu tomei remédio sem eu dormir, e isso foi o suficiente pra mim enxergar o quão bem estava me fazendo, assim, quão bem dormir, o ato de dormir estava fazendo, porque eu comecei a ver que tudo começou a ficar mais organizado, e aí eu consegui me organizar, consegui organizar as coisas que eu fazia, acordava mais disposto, assim, e meu dia rendia muito mais do que se eu não tivesse dormido, do que se eu tivesse passado noites em claros trabalhando, editando, fazendo coisas, gravando. Eu vi que se eu simplesmente dormisse e fizesse isso no dia, aquilo ia render muito mais. Então eu só enxerguei benefícios, e tem muitos outros que eu não tenho ideia, mas é questão hormonal, é tudo, é saúde. Então depois desse um mês com remédio, eu tomei uma decisão, falei, não, agora chega, eu não vou mais tomar, e por conta própria eu vou fazer isso funcionar. E eu tenho estado muito bem com isso. Isso me fez muito bem. O meu dia melhorou muito, ainda mais sem os remédios, eu acordo mais disposto ainda. Então isso me gerou mais hábitos. Então dormir é a base de tudo pra mim conseguir me organizar aquilo que eu acredito. Isso foi demais, porque eu passei a conseguir render melhor, com mais qualidade naquilo que eu fazia, tipo nos vídeos, nas capas, nos podcasts. Tudo isso ficou melhor, tudo isso ficou mais saudável, como eu tô falando pra vocês, o quão importante é. Eu tô conseguindo ir com frequência agora, ajudar minha avó no trabalho, sabe? Eu tô trabalhando no cemitério também. E isso eu tenho que acordar cedinho e tudo mais, mas tá sendo muito bom. E sem isso, muitas vezes eu ia virado trabalhar, sabe? Eu acabava não conseguindo ir, e gerava muitos problemas. Então agora eu consigo tô conseguindo fazer exercícios também, que é uma coisa que é
ligado à saúde. Então eu tem um aplicativozinho aqui que me passa uma rotina, tem calistenia, tem abdômen, tem muita coisa ali interessante. E eu peguei pra realmente fazer, porque eu acabei parando de jogar bola, assim, não por vontade própria, mas não tinha mais gente. É uma coisa, parece que todo mundo que jogava acabava tendo algo mais importante pra fazer, e no fim aquilo foi deixado de lado. Então, infelizmente, uma das minhas grandes paixões eu tô tendo que deixar de lado momentaneamente. Mas eu não quero ficar parado, sabe? Eu nunca quis ser sedentário, nunca fui sedentário na vida, e não é agora que você. Então, eu passei a fazer esses exercícios também. Eu sempre, na semana, eu tento rechear com eles. Então, é mais uma coisa ligada à saúde. E hábitos saudáveis são saudáveis. Então, eu passei a fazer isso. A minha alimentação, como eu disse pra vocês, eu melhorei os horários, né? Que o sono também foi a base. Mas eu melhorei a questão da comida também, assim. E muita coisa nem foi por pensar em dieta, por pensar em comer melhor, mas é porque as coisas estão ruins, estão horríveis, assim. Uma bolacha, cara, como tão horríveis as bolachas. Então eu tirei 100% bolacha, não como mais. Mas estava horrível, assim. O gosto delas estava cada vez pior. Era sofrível você achar uma bolacha no mercado que tem um gosto diferente e bom. Então aquelas bônus, nossa, tão... Não sei como alguém consegue comer aquilo, assim, pra mim não vai. Eu sei que uma vez ou outra tudo bem, mas eu tinha um hábito, assim, de comer no meio do dia. E não ia, assim, tentei todos os sabores, não ia. E antes era tão gostosa, lembro que na minha infância, na adolescência até, eu comia bastante e gostava. E agora tudo tem o mesmo gosto, assim, não tem sabor. É só aquelas coisas que eles colocam lá, sei lá. E não sobra sabor nenhum. E não só isso, mas... porcaria, tipo salgadinho, mesma coisa. Não consigo comer mais um salgadinho. E aí eu fui eliminando outras coisas também, tipo salgado de padaria. Tipo, comia, geralmente de sábado, domingo eu comia uma coisa ou outra. Mas eu falei, não vai, não tá legal, não é legal. E aí eu, só de eliminar isso, eu tenho certeza que eu já ganhei muita coisa, assim. Só de fazer isso, minha dieta já melhorou 1000%. Então eu eliminei muita coisa, eu parei de comer por ansiedade. Outra coisa que eu fazia também era aquela coisa de você não comer porque tá com fome, mas sim porque você tá com ansiedade, tá no meio do dia. Pra tirar um pouco aquele pensamento, pra aliviar aquele pensamento, você busca comer alguma coisa, enfiar alguma coisa na boca e assistir algo enquanto faz isso, só pra se distrair um pouco. Então, muito também por causa do sono, e também por todo esse tratamento que eu fiz, que a ansiedade ela foi se aliviando. E ela aparece sim em muitos momentos, como eu já falei aqui com vocês no podcast, né? Mas, além disso, né? Além da ansiedade ter diminuído, eu consegui melhorar os hábitos. Então eu tô comendo mais, tô comendo melhor, assim. Tô comendo sempre um arrozinho. Aí eu tô parando de pedir coisa também, né? Que sempre, uma vez por semana, a gente pede uma coisinha ou outra, um lanche, uma pizza. Mas eu tô dando uma diminuída nisso também. E a própria comida, eu tô procurando comer coisas mais saudáveis. E recentemente eu coloquei na cabeça que agora eu tenho que comer salada também. Eu tenho que começar a comer saladas e tudo mais, a colocar mais coisas no prato, mais coisa verde. E tudo isso vai melhorando, então tudo isso tá sendo muito positivo pra mim. Eu tô sendo mais saudável mesmo, eu consegui perder uns quilinhos até, olha só, quem diria, com a junção de tudo isso. Eu perdi uns quilinhos ali, tudo dentro do normal. E outros hábitos também eu mudei, como... Acho que o pior deles que eu tinha era de ser declaradamente o meu pior inimigo. Então eu tava sempre me julgando, sempre me colocando à prova, tava sempre na mira para as maiores críticas de todos. Então eu nunca fui um aliado pra mim. Eu sempre me chegava como um inimigo e eu pesava a mão em tudo. E isso foi muito tempo assim da minha vida, eu lidei dessa forma e era um pensamento totalmente destrutivo. Então não tinha como as coisas irem pra frente, eu fazia as coisas pra me decepcionar. Então era terrível. Então imagina você gravar ali um podcast, gravar um vídeo e depois você postar, dá tudo certo, no fim você ainda fica até a pachorra de falar que aquilo foi a pior coisa possível que você fez, de se decepcionar. E aí você cria pra se decepcionar. E isso nunca foi meu objetivo, eu sempre quis criar porque eu gosto disso, isso me faz bem. Mas ali eu fazia pra me machucar. Então era a garantia de que se eu produzisse eu ia me machucar. Se eu fizesse certas coisas eu ia me machucar. Então isso se estendia a muita coisa,
sabe? Tudo que eu fazia, eu era o primeiro a me criticar, a me julgar, e no fim eu acabava não fazendo nada por causa disso, eu acabava minando tudo e deixava de fazer. Muitas ideias que eu tinha, eu não colocava a jogo porque eu sabia que eu ia me criticar, me decepcionar. Então, eu era meu pior inimigo, e hoje eu tô tentando fazer sempre as pazes comigo, e eu já consegui muita coisa, assim, muita coisa mudou. Hoje eu posso dizer que eu me divirto, produzindo meu conteúdo, aprendendo, estudando, trabalhando. E muitos aspectos da minha vida melhoraram depois que eu consegui chegar um pouco mais perto de fazer as pazes, assim. Eu sei, de vez em quando ainda tem certos requisitos, mas eu faço de tudo pra me enxergar como um amigo, enxergar alguém que quer bem. E isso é muito importante pra gente, a gente não pode se ver como inimigo. Sim, é tão difícil já achar pessoas que vão te apoiar, e se você não se apoiar, meu amigo, é difícil. Então, consegui ganhar mais um aliado nessa luta, que foi eu mesmo. Ai, não que seja alguém muito importante, mas ajuda na luta. Qualquer apoio é válido nessa luta, que é o dia a dia, que é viver. E eu fiquei muito feliz com isso, assim, porque esse era um ponto que eu precisava muito mudar. Assim, um dos pontos mais cruciais que eu tinha. Então, acho que já deu pra entender pra vocês o que eu quero dizer com querer ser mais saudável, querer ter mais hábitos saudáveis. Sim, passa pela saúde, que todos pensam, mas também passam pela saúde mental, não só a física. Então, mentalmente falando, eu fiz muitas coisas, como dormir, como fazer exercício, como ser mais benevolente consigo mesmo. E tudo isso se mistura às vezes, o físico se mistura com o mental e tá tudo interligado. Então, realmente, são caminhos que a gente tem que tomar, são decisões que a gente tem que tomar pra gente conseguir melhorar. E cada 1% que a gente melhora já é uma grande coisa, assim. É que nem se a gente pensar em Fórmula 1, sabe? O que são 5 segundos? Pensa pra você, o que você faz em 5 segundos? Agora imagina 5 segundos na Fórmula 1, uma eternidade, meu amigo. 5 segundos na Fórmula 1 é uma coisa, uma distância enorme. E é assim também no nosso mental, sabe? 5% que a gente melhora já é uma coisa de louco. É enorme o ganho. Então a gente tem que ganhar terreno em tudo que a gente puder melhorar, a gente tem que tentar. Eu não digo que nós vamos conseguir em tudo. Tem muita coisa que a gente acaba não conseguindo fazer e tá tudo bem, mas a gente tem que tentar.